nosso grupo, visa justamente tirar essas mulheres da invisibilidade, né? Para que nós possamos avançar. Então, é muito importante a presença da Lídia conosco hoje também, né? Que é uma integrante do nosso grupo. Agradeço também a disponibilidade da senhora em poder estar aqui hoje conosco. É realmente um prazer. E eu gostaria de passar a palavra para a Áurea, que é a presidente da nossa associação, para dar as boas-vindas. Obrigada. Boa noite. Boa Que noite. maravilha, mais uma vez, estar aqui, né, assistindo uma palestra, é um tema bastante importante para todos nós. Gostaria de aí agradecer, né, a Lídia, né, por estar aqui nos atendendo nessa necessidade, né, desse conhecimento. E desejo, assim, que todos os participantes sejam bem-vindos e com muita atenção, né, vamos aí entender um pouco desse mundo para que a gente possa contribuir para que ele melhore, né? Também. E obrigada, Lídia, seja bem-vinda, tá? Muito obrigada a todos que estão aqui. Nós que agradecemos, Áurea. A gente tinha combinado que a doutora Jaqueline começa, né? Mas antes da gente começar, eu gostaria de fazer um comentário que eu fiz para a Marilígia no momento em que ela me falou sobre a gente vir aqui conversar sobre esse tema, violência doméstica, né? E a Lei Maria da Penha. Eu acho que há 3, 4 anos lá na Vara da Violência Doméstica, e eu nunca atendi uma mulher cega, uma deficiente visual, lá nos processos. E eu perguntei também para a Ângela, que ela é assistente social e trabalha lá comigo, eu falei, Ângela, você já atendeu? Ela falou, nunca, Lídia. Nós já atendemos deficiente auditivo, mas deficiente visual, não. Então, para a gente começar, eu queria deixar aqui a minha pergunta. Por que será que nós nunca atendemos uma deficiente visual lá nos nossos processos? Então, doutora Jaqueline, pode falar sobre a lei, né, doutora? Seja bem-vinda. Eu estava sem tirar o microfone. Bom, primeiro é um prazer estar aqui conversando com vocês, eu acho muito importante esse bate-papo, e eu quero trazer coisas assim, práticas que vocês possam me perguntar e conversar, porque muitas vezes vir aqui, trazer uma palestra mais baseada em dados, ou simplesmente com aspectos teóricos dessa lei, né? Não faz com que vocês tirem as dúvidas que vocês têm, porque talvez essa também seja uma das respostas da Lídia, né? Porque a pergunta que ela fez, por que as mulheres cegas, com baixa visão, elas não estão nos procurando? Por que elas não estão procurando o sistema? O sistema é falho, em que ponto ele é falho, como nós podemos fazer para auxiliar, porque eu tenho certeza de uma coisa, a Lei Maria da Penha, ela é uma excelente legislação, sem sombra de dúvidas, mas ela é feita para a generalidade das mulheres, não com as suas especificidades. Ela é feita para a mulher, ponto, para combater a violência contra a mulher. Mas ela não se atenta às questões daquela mulher que é vítima de violência, mas tem uma deficiência, para aquela mulher que é indígena, para aquela mulher que tem uma condição mais precária, inclusive quanto ao transporte público, para chegar, por exemplo, numa casa da mulher ou numa delegacia, ela não se atenta a muitas coisas que são específicas de vulnerabilidades que se interrelacionam com a vulnerabilidade de ser mulher. Então, quer dizer, nós, como mulheres, já somos vulneráveis a uma violência que só existe contra nós por sermos mulheres, né? A partir do momento que a pessoa tem uma vulnerabilidade a mais, ou ela tem uma deficiência, ou ela é uma mulher indígena que tem dificuldade, uma mulher do campo, que trabalha na área rural, né? Uma mulher negra que ainda sofre com a questão do racismo,
tudo isso, né, intensifica a dificuldade dessa mulher em acessar esse nosso sistema e de ser protegida por uma legislação que, na verdade, não é desenhada para ela, né? Que ela é uma legislação que precisa da adaptação, então, de políticas públicas adequadas que venham e adaptem esse atendimento. E parece que nós não conseguimos ainda, né, apesar dos 15 anos da Lei Maria da Penha, que isso aconteça no nosso país de uma maneira adequada. E talvez por isso que a gente tem ainda tanto índice alto de violência contra a mulher, por isso que a gente tenha tantas mulheres aí ainda sofrendo por uma violência que já deveria ter sido extirpada da nossa sociedade, né? Se a gente fala que a gente vive numa sociedade que é evoluída, né? Que não é mais como a sociedade bárbara lá do século passado, e nós ainda vemos barbaridades sendo cometidas, né? Então, por cidadãos do século XXI, digamos assim. Bom, para tratar da lei, o que a lei traz de mais importante que eu acho? As medidas de proteção. Sem sombra de dúvidas, um dos avanços da Lei Maria da Penha foi as medidas protetivas de urgência, né? Porque antes, apesar de uma certa forma, Ficou mudo. Eu acho que ela caiu. Agora até ela voltou. Só que está sem som, doutora. Sem som. Eu que tinha deixado mudo aqui, desculpa. Desculpa, deu uma queda aqui. Bom, então, apesar de a gente ter, então, uma legislação, né, que ela prevê essa questão toda das medidas. Antigamente, eu estava falando isso, agora eu tinha me perdido um pouquinho, peraí. Antes da Lei Maria da Penha, o juiz poderia dar alguma medida de proteção para a mulher, em tese, se ele se baseasse, né, num poder de cautela, ele até poderia, mas não era comum, não existia isso, os juízes não faziam isso, até porque os casos de violência contra a mulher eram tratados como casos que se chegava lá na delegacia e lá parava na gaveta, né? Não eram encaminhados, e quando eram encaminhados iam para um juizado especial de pequenas causas, na época que chamava, em que o agressor ia lá, pagava uma cesta básica, que na verdade era aquela cesta básica que às vezes ia fazer falta para a família, para os filhos, e simplesmente não acontecia mais nada com ele. Então, a Lei Maria da Penha, ela veio com várias indicações. A primeira, que não é mais possível utilizar a lei do juizado. Então, esse homem ele vai ter que ser responsabilizado. Ele não vai mais poder pagar cesta básica, ele não pode pagar multa, ele não pode ir cumprir serviço alternativo, ele precisa cumprir a pena pela qual ele foi condenado, né? Segundo, que essa mulher ela tem o direito de ter a proteção da lei, a proteção legal, a proteção do Estado, tá? Então, para isso vieram as medidas protetivas. E sobre um outro aspecto, e muito importante também, é que na Lei Maria da Penha, na primeira parte, está estabelecida a necessidade do Estado construir políticas públicas para que as mulheres tenham, então, cada vez mais acesso aos direitos que estão só no papel. Então, esse Estado ele tem que ir atrás de políticas públicas para que cada vez mais o atendimento, o acompanhamento e a proteção dessa mulher seja melhorado, seja qualificado, né? E aí vieram as delegacias das mulheres, as varas especializadas e tudo isso. Mas a questão primordial e que eu acho que toda a mulher precisa saber, primeiro, o que eu tenho direito pela lei, né, da Penha? Eu estou lá sofrendo uma violência. A Lídia depois vai falar sobre os tipos de violência que a Lei Maria da Penha prevê, tá? Então, eu estou lá sofrendo uma violência que não precisa ser só uma violência física, mas um tipo de violência. O que eu posso fazer? Como eu posso ter uma medida protetiva e realmente estar protegida? Então, a lei prevê que é possível o afastamento do agressor do lar, tá? Então, aquele agressor que está agindo daquela forma, não é necessário porque muitas vezes o agressor chega e fala assim, olha,
a casa é minha, quem manda aqui sou eu, se você achar ruim, você sai com teus filhos e ponto final. E as mulheres acreditam que elas não têm direito de ficar ali naquela casa e que ela vai ter que aguentar aquela situação. Não, a Lei Maria da Penha prevê que ela tem direito a pedir o afastamento desse agressor do lar, e ele é obrigado a sair e não pode voltar sob pena de descumprimento da medida de proteção, que é um outro crime, ele comete um outro crime se ele descumprir a medida. Também a lei prevê que ele seja obrigado a se afastar, e além de se afastar, ele seja proibido de se comunicar e manter contato com a vítima. Então, assim, eu me separei, tá? Ele saiu de casa, só que ele me persegue, ele liga para mim, ele fica querendo saber onde eu vou, onde eu não vou, então ele fica me vigiando, tudo isso, tá? Pode ser solucionado com uma medida protetiva que proíbe ele de manter contato ou se aproximar da vítima, tá? Aí tem a apreensão de arma, que tem que ser feita de ofício pelo juiz ou pela juíza, determinado de ofício. Tem a questão da proibição de contratos, quer dizer, às vezes ele tem uma procuração da pessoa para efetuar contratos, ou às vezes ele tem até uma procuração para movimentar conta bancária, então tudo isso pode ser cancelado, né, de ofício, a pedido pelo juiz, pela juíza. Então, são várias as medidas de proteção que existem na Lei Maria da Penha, inclusive o pedido de alimentos provisórios ou provisionais, né, para a mulher e para os filhos menores do casal. Todos esses pedidos de medida, eles podem ser solicitados como a mulher tem que ir até a delegacia de polícia, tá? No caso, aqui em Campo Grande, a Casa da Mulher Brasileira, ou qualquer outra delegacia, pode ser outra delegacia também, mas a gente sempre pede que o principal é que vá até a Casa da Mulher Brasileira, porque tem todos os equipamentos lá de atendimento, e lá, então, faz o boletim de ocorrência e faz o pedido de medida protetiva, que é analisado em, no máximo, 48 horas, tá? É assim que acontece lá na nossa vara. Mas eu não posso ir, eu não tenho como ir, eu estou em cárcere privado, tá? E que a gente teve um aumento do cárcere privado agora, nessa época de pandemia, né? O que eu devo fazer? Na verdade, assim, de alguma forma, é necessário que essa mulher que está lá em cárcere privado, ela dê conhecimento a alguém da situação que ela está num relacionamento abusivo, que a qualquer momento ela pode precisar de ajuda. Porque às vezes aquela mulher, ela está ali naquele relacionamento e ela não está conseguindo sair ainda do ciclo da violência, ela não está preparada. Mas mesmo que você não esteja ainda preparada para sair desse ciclo da violência, que a gente não está aqui, ninguém tem que julgar esse estar preparado ou não da mulher, porque muita gente diz assim, mas como que ela aguenta isso? Porque o relacionamento abusivo é um relacionamento que é construído, ele não começa do dia para a noite, ele fica agressivo, não. Ele é construído em cima de um trabalho em cima da autoestima da mulher, então ele baixa essa autoestima da mulher, ele fala, olha, se você me largar, você não vai conseguir mais ninguém que te queira. Ou ele começa dizendo que ela não é nada sem ele, e a mulher vai acreditando nessas situações, né? E vai acreditando que aquele homem realmente é o escudo dela para o resto do mundo, né, para os problemas da vida, com os filhos, às vezes com a questão econômica, e muitas vezes por causa da dependência emocional mesmo. E às vezes ela não está disposta ou não consegue romper esse ciclo da violência. Mesmo que você não consiga romper esse ciclo, é necessário que você tenha pessoas da sua confiança que saibam que você está nesse relacionamento abusivo. Eu não sei se você sabe, mas teve uma juíza que foi morta no Rio de Janeiro pelo marido e que nem a família dela sabia que aquele relacionamento era abusivo. Quer dizer, ela tinha 3 filhos com aquele homem e ninguém sabia que ela era vítima de violência psicológica, de vários tipos de violência. Quer dizer, não é possível isso. Uma amiga, alguém, pessoas que saibam e criem um código com essa pessoa. Que no momento de emergência, se você não tiver condições de ligar para a polícia, se você mandar sei lá, qualquer aviso, se você colocar uma toalha, eu vi em Santa Catarina que uma mulher colocou uma toalha pedindo socorro
num prédio, o vizinho acabou chamando a polícia. Que seja, sei lá, sua vizinha, mas que se você colocar um pano de tal cor para fora, ela vai ver que é o código aquele e vai chamar a polícia porque você está numa urgência. Quer dizer, você precisa ter formas de sair dessa relação quando você estiver pronta para sair, não morta, sair viva. Então, para isso, é necessário solicitar ajuda, porque a medida protetiva, muitas mulheres dizem assim, mas o que eu vou fazer com o papel na mão? Bom, primeiro, isso é um mito, falar que a medida protetiva, ela não protege, porque a medida protetiva, ela, na grande maioria dos casos, ela protege sim. Nós temos hoje, em Campo Grande, 8.000 medidas protetivas em vigor, só em Campo Grande, tá? E das mulheres que morreram, que foram mortas, tá, no ano passado, tá, daqui de Campo Grande, nenhuma tinha medida protetiva em vigor. E a maioria delas, tá, quase 90% das mulheres que são vítimas de feminicídio, nunca pediram uma medida protetiva em juízo. Por que a gente fala que a medida protetiva protege? Porque ela tem um poder de frear esse avanço, essa escalada da violência. Por isso que quanto mais cedo você pedir a medida, melhor é. Quando você pedir a medida protetiva, quando a violência ainda não está mais grave, ainda está naquela fase muito verbal e tal, você consegue colocar um freio nessa escalada de violência. Por isso que é tão importante. Mas, para isso, é preciso duas coisas, para realmente a medida protetiva surtir efeito. Primeiro, a mulher que tem a medida protetiva, levar essa medida protetiva muito a sério mesmo. Ou seja, o homem voltou a procurar, ele está descumprindo a medida protetiva, denuncie, não deixe. Porque muitas mulheres que acabaram sendo vítimas de crimes mais graves, elas deixaram esse homem voltar a se aproximar. Porque, num primeiro momento, ele chega ali para testar. Eu quero ver só meu filho. Eu só vim aqui ver se está tudo bem. Eu vim trazer um doce para a criança, eu vim trazer um leite para a criança. Nesse primeiro momento, ele chega dessa forma, né? Mas daqui a pouco ele chega com uma faca na mão. Então, não pode. O recado, porque é possível que esse homem teste a partir do momento que ele tem a medida protetiva, para ver se a mulher vai levar a sério mesmo, o recado que tem que ser dado é o seguinte: chegou aqui perto, descumpriu a medida protetiva, é a polícia. Eu chamo a polícia, se a polícia não vir, eu faço o registro de ocorrência, né? E comunico que ele descumpriu, que ele incorreu em um novo crime, ele descumpriu a medida protetiva de urgência, porque aí eu passo o recado para ele de que realmente essa medida vai ser cobrada pela justiça, vai ser cobrada pela mulher também, que não vai passar a mão na cabeça dele para ele voltar quando ele quiser, né? Então, é muito importante que a mulher esteja pronta para isso. Quando ela pede a medida protetiva, que ela seja muito dura nesse sentido. Uma outra situação também é quando essa medida protetiva é concedida, é que essa mulher comunique o descumprimento mesmo, sabe? Para a Defensoria Pública, se ela é atendida pela Defensoria, para o Ministério Público, para o ProMuse, se é o ProMuse que acompanha ela, para a Patrulha Maria da Penha, se é a Patrulha Maria da Penha que acompanha essa medida protetiva. Por quê? Porque a gente concede a medida protetiva, é feito um acompanhamento dessa medida por 3, 4, 5, 6 semanas, dependendo da situação. Depois, né, a mulher é avisada que em qualquer situação ela pode chamar ou fazer o registro da ocorrência, né? Porque a gente não vai ficar durante anos indo atrás dessa mulher para perguntar se está tudo bem, né? Até porque a gente não tem estrutura humana, né? A polícia não tem para isso. Então, a gente não tem também a bola de cristal para saber se ele está descumprindo ou não. Então, precisa tirar todas as dúvidas que vocês têm. Porque, às vezes, eu faço uma audiência de acolhimento, que é uma audiência que a gente faz depois que a gente concede a medida protetiva, e eu digo assim, olha, ele está cumprindo a medida protetiva? Ele cumpriu na primeira semana, mas depois ele passou a vir aqui, de vez em quando ele vem bêbado aqui e incomoda. Mas a senhora não pode deixar, a senhora registrou que ele voltou aí? Não. Então, não comunicou ninguém. Então, nós não estamos sabendo disso. Como que eu vou fazer com que esse homem cumpra essa medida? Porque, mas o que eu posso fazer se ele descumprir? Eu posso colocar uma tornozeleira eletrônica nele, eu posso dar um botão do pânico para essa mulher,
e eu posso ainda decretar prisão preventiva nele nos casos mais graves. Então, é muito importante, né? E tem situações também que a mulher tem dificuldade de ir até a casa da mulher brasileira para fazer o registro de ocorrência, né? A gente sabe que há essa dificuldade, inclusive até dificuldade financeira. O Tribunal de Justiça, ele criou a medida protetiva online. Eu sei que é muito difícil para as mulheres, né, cegas, acessar esse sistema, né? Quer dizer, tem que entrar na página do Tribunal de Justiça, tem que ir lá, responder perguntas e tal. Tem aplicativos no celular que podem auxiliar, às vezes, eu não sei direito como eles funcionam, mas, assim, eu já pedi para o pessoal da informática estudar uma forma de facilitar esse acesso para essas mulheres, né? Eles ficaram de me dar uma resposta quanto a isso. Mas, assim, é importante vocês saberem que existe esse pedido online, essa medida protetiva online, porque vocês podem, com a ajuda de alguém, né, que viva na casa, até, às vezes até de uma criança, porque criança com 9, 10 anos já sabe mexer nisso, né? Então, às vezes, pode ter com auxílio até de uma criança o preenchimento ali desse pedido de medida protetiva online, que também você responde umas perguntas, conta o fato, em 48 horas vai para a minha vara para ser analisada essa medida protetiva. E tem a campanha Sinal Vermelho, que foi uma coisa que foi criada, mas realmente entendo que há uma dificuldade também, porque se criou um sinal, que é um X, né? E um sinal vermelho, quer dizer, com uma cor. Quer dizer, como que as mulheres cegas podem utilizar disso, né? Então, assim, como eu disse para vocês, as coisas não são pensadas, né, para as pessoas que têm mais do que uma vulnerabilidade, para as mulheres com outras vulnerabilidades. E a gente fica muito triste quanto a isso, porque realmente a gente precisa fomentar, fazer com formas que... E aí se conversou com o Conselho Nacional de Justiça mesmo, com os conselhos de farmácia e tal, que mesmo a mulher não fazendo o X, se ela falasse, mas como ela vai falar se esse agressor pode estar do lado, né? Então, são todas situações que dificultam para vocês. Em que pese aqui nós tivemos o pedido de uma mulher que tinha um problema de visão, de baixa visão, me parece, eu não recordo se ela era cega mesmo, baixa visão, que ela conseguiu fazer o sinal e mandar para uma filha dela que conseguiu acionar a polícia. Então, assim, são situações difíceis, delicadas, a gente tem ainda um caminho grande para trilhar, para realmente dar uma efetividade para a Lei Maria da Penha com relação às mulheres com deficiência visual, as mulheres cegas, e assim, eu sinto o seguinte, a gente precisa da ajuda de vocês, na verdade, porque a minha experiência eu não tenho experiência com relação a isso, então a gente precisa que vocês deem, como eu digo, palpites não, mas deem informações para nós, né? De que forma nós poderíamos ajudar vocês? O que seria necessário, né? O que realmente vocês precisam? Como que a gente poderia ajudar? Como que a gente poderia pensar numa política mais inclusiva, né? O que a gente poderia ter lá na Casa da Mulher, ou mesmo na terceira vara de violência doméstica, que pudesse atendê-las de forma que fosse mais fácil para vocês nos procurarem, né? Em caso de violência. Então, eu deixo aí aberto a todas as sugestões que vocês tiverem, com a promessa de que estudaremos todas elas, porque a gente precisa disso. Realmente, para fomentar uma política dessa sem ouvir vocês, é impossível, né? E eu vou deixar aberto aqui, se vocês quiserem perguntar algumas coisas que eu acho importantes sobre a lei, né? Ou qualquer outra situação que vocês tenham dúvidas. Eu já deixo desde logo aberto para a gente já ir debatendo e não ficar uma coisa assim, só eu falo. Não sei se a Lídia quer falar agora ou... Eu vou falar um pouco, daí, enquanto isso, as meninas vão, né? Não sei se querem pensar um pouco a respeito da fala da doutora. O que eu gostaria de colocar para vocês bom, eu trabalho na vara da violência contra a mulher, né? E o que a gente vê muito lá, e o que a gente fala, nós temos um grupo lá
que é feito com as mulheres na quinta-feira, que chama Atitude, né? Esse grupo é para as mulheres que têm a primeira medida protetiva decretada, ou então aquelas que pedem a revogação de medida. E a gente observa muito na fala das mulheres que vão para lá e que passam por entrevista com a equipe técnica, que a violência doméstica, ela começa muito antes do que essa notícia que a gente vê nos jornais, né? Quando a gente vê nos jornais, essa mulher já sofreu um monte de agressões, ela já levou facadas, ela já levou um tiro, ela já, né, ela está em estado grave. Então, quando chega aí, é porque já aconteceram muitas coisas antes. E o que a gente sempre fala nas nossas reuniões é: acendam a luzinha vermelha, né? Isso é o que a gente costuma falar lá. O que a gente quer dizer com isso, com acendam a luzinha vermelha? É que os sinais da violência, os sinais de que você está em relacionamento abusivo, ele começa lá quando você começa a namorar, né? Quando você conhece essa pessoa, né? Quando ele começa a controlar você, quando ele começa a falar assim, com quem que você está falando, né? Por que toda hora você está no WhatsApp? Quem que manda mensagem para você toda hora? E aí, como a mulher está naquele período de namoro, na fase do encantamento, que ela está descobrindo, está conhecendo, nossa, ela fala assim, não, ele gosta de mim, né? Ele está me cuidando, ele está com ciúmes, ele está apaixonado. Então, a gente diz, acenda a luzinha vermelha. Porque aí, você vai ver que as coisas começam assim, com atitudes pequenas, e elas vão se intensificando, elas vão aumentando, tá? De repente começa, passa aquele mais, você vai sair com esse batom? Não, esse batom chama muita atenção. Troca lá. Aí a mulher vai lá e troca. Com essa roupa? Nossa, não, mas essa roupa tá muito curta, tá muito decotada. Aí a mulher vai lá e troca. Nossa, ele me ama. Vai lá e troca a roupa, né? E aí, daqui a pouco, isso começa a ir para o lado da família, dos parentes, das amigas, né? Aquela coisa de... Aquela sua amiga, ela tem umas atitudes que eu não gosto, né? Aquele seu tio fica te abraçando toda hora. Por quê? Né? A sua mãe não gosta de mim. E aí, a mulher vai começando a se afastar das amizades, ela vai começando a se afastar da família dela, né? E a violência, ela vai se ampliando, vai aumentando. Então, a gente precisa estar atenta a esses sinais. Como a doutora falou, a Lei Maria da Penha, ela traz alguns tipos de violência. E eu uso muito uma autora que ela fala assim, que é preciso dar nome, né? Nos meus relatórios eu cito muito ela, a Marie-France, que ela fala que é preciso dar nome à violência para que ela seja reconhecida. Então, é isso que a lei faz, né? Ela traz para a gente alguns tipos de violência. A violência física, a violência psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. Então, a violência física, são os empurrões, puxão de cabelo, né? Os tapas, murro, pontapé. Mas ela não começa assim. Eu sempre falo nas reuniões que a violência, ela, por exemplo, ela começa lá com aquelas pequenas atitudes e depois ela vai se intensificando, ela vai aumentando e ela vai passando pelos vários tipos de violência. Tá? Nunca acontece uma violência só isolada, né? Ela vem com outras violências em conjunto com essa. Então a mulher começa a sofrer essas agressões físicas. Então as agressões físicas, em geral, elas podem ter os machucados, os hematomas. E aí a mulher começa a usar as camisas de manga comprida, né? Às vezes está calor, a pessoa fala, nossa, mas ela só vive de blusa de manga comprida. Nós ouvimos isso recentemente, né? E aí ela justifica, não, né? Eu trompei, eu bati, foi um acidente em casa. Então, essa é a violência física. Eu costumo dizer que a violência física ela é muito grave,
Mas a violência psicológica, ela é mais grave ainda. Por que eu falo que a violência psicológica é mais grave ainda? Porque ela acontece por muito tempo, a mulher demora muito a entender que está sofrendo uma violência psicológica, né? Ela demora a reconhecer que isto é uma violência, tá? E isso pode durar anos, muitos anos, e causa danos que às vezes ela não sabe nem por quê. Às vezes a mulher começa a chorar sem saber por quê. Ela tem aumento de peso, ela aumento de apetite, ela tem problemas de sono, ela tem alteração do sono, ela tem perda de apetite. Então são prejuízos que ela começa a ter por conta da violência psicológica e que ela não se atenta para isso, ela não percebe. Ah, ela está deprimida, mas ela está deprimida por quê? O que está acontecendo? Né? Existe uma causa para isso? Existe um motivo? Então, a violência psicológica são aqueles xingamentos, né? Eu vou até dar alguns exemplos, eu gosto muito de trabalhar com exemplos. Nós conversamos com uma mulher numa reunião e ela falou assim, desde o começo do relacionamento, ele me chamava de bruxa. E eu achava aquilo muito bonito, porque para ela, bruxa era uma mulher que tinha poderes, que ocupava um lugar, que fazia algumas coisas. Então, para ela, bruxa tinha esse sentido. Então, ela começou a entender aquilo como uma coisa boa. Só que com o tempo, ela foi percebendo que ser chamada de bruxa não tinha esse sentido que ela percebia, né? Então, quando ela contou isso pra gente, ela chorou muito, porque ela entendeu que ela vinha sendo vítima de violência há muito tempo e ela não se dava conta. Então, a gente já conversou lá, eu já entrevistei mulheres que têm relacionamento de 40 anos, né? E que vinham sendo vítimas de violência psicológica nesses 40 anos. Então, vocês imaginem uma mulher que fica 40 anos, 20 anos, 30 anos escutando: você é gorda, você é feia, você é porca, ninguém vai querer ficar com você, só eu que aguento você, só eu que fico com você, você é burra, né? E aí a mulher começa a entender que realmente que ela é burra. Ela não consegue estudar, ela não consegue aprender, né? Ela não consegue fazer uma série de coisas por conta dessas violências que ela sofre. Então, a violência psicológica, ela causa muito dano por causa disso, porque ela não é percebida como uma violência, ela vai acontecendo e ela acontece às vezes por muito tempo até que a mulher se reconheça, né, vítima de violência psicológica, tá? A violência sexual, eu sempre faço uma pergunta nas nossas reuniões para as nossas mulheres. A mulher tem o mesmo desejo que o homem? Eu vou deixar a pergunta, vocês não precisam responder, só pensem sobre isso, né? Sim. A violência sexual, né, ela acontece quando o homem obriga a mulher a fazer coisas que ela não se sente confortável para fazer, coisas que ela não gosta, né? Coisas, por exemplo, ter relação sexual quando ela não quer, né? Às vezes ela tá dormindo, ela tá cansada, ela tá com sono, é de madrugada e ele quer que ela tenha uma relação sexual. Ela tá doente, ele quer que ela tenha uma relação sexual, né? Ele não permite que ela tome decisões a respeito, por exemplo, de engravidar. Ela não quer engravidar nesse momento, ela tem outros projetos, né? Ela quer trabalhar, ela quer estudar, ela quer fazer alguma outra coisa, mas ele entende que ele quer ter um filho naquele momento. Ele não quer usar preservativo, ele não quer que ela use pílula, não quer que ela tome um anticoncepcional. Então, ele toma as decisões, né? E às vezes, a gente já ouviu várias vezes, né, nas nossas reuniões, mas eu não queria ter filho, eu não queria ter filho naquele momento, mas ele quis e eu engravidei. E aí, mais uma vez, ele não queria e eu engravidei. Então, ela teve 1, ela teve 2, ela teve 3, né? Então, ela não pôde escolher, ela não pôde decidir, tá? Isso é violência sexual. Violência patrimonial. Aquela violência que a gente ouve muito nas nossas reuniões ele quebrou o meu celular. Essa é a mais comum que a gente ouve.
Mas tem também outras coisas que são violência patrimonial e que a mulher às vezes não reconhece. Ela trabalha, ela tem a renda que é dela, mas é ele quem administra essa renda, né? É ele quem usa o cartão dela, é ele quem dispõe do que fazer com o dinheiro, né? É ele, às vezes, que vai até ao mercado, ela não vai ao mercado, né? É ele que vai fazer as compras, mas ele usa o cartão dela, o dinheiro dela, né? Ela trabalha, ela faz tudo, mas ela não consegue administrar isso, porque fica por conta dele, né? Também ele quebra as coisas, esmurra as coisas, né? E muitas vezes ele faz isso de esmurrar, por exemplo, uma mesa ou alguma coisa, olhando para a mulher, com atos de intimidação, né? Então, essa também é violência patrimonial. E violência moral é a calúnia, a difamação, né? A injúria. Quando esse homem ele fala de você para outras pessoas, né? Para terceiros. Então ele fala, nossa, ela nem cuida direito dos filhos, e às vezes, quando está separado, né? Acabou de separar, ele registra um boletim de ocorrência por maus tratos. É muito comum a gente ver isso, né? Aí ele fala que a mulher não cuida da criança, que ela é negligente, que ela expõe ela nas redes sociais, né? Então é importante a gente saber que essas violências, elas têm nome e que a gente precisa identificar elas, porque muitas vezes a mulher ela chega lá na casa da mulher brasileira e ela sabe que ela está sofrendo, que está acontecendo alguma coisa, mas ela não sabe exatamente que tipo de violência é e o nome que essa violência tem. Então, quando ela está conversando com a gente e que ela ouve, né, ou que ela passou lá no psicossocial da casa e que as meninas falam para ela, a equipe fala para ela, fala, olha, isso é esse tipo de violência, o que está acontecendo com a senhora é isso. E aí ela fala, nossa, mas eu já sofro isso há tantos anos, né? Eu já passo por isso há tanto tempo. Então é importante a gente ter esse olhar, né? E o que eu acho que é mais importante é a gente falar muito sobre isso, não só no Agosto Lilás, mas sempre que a gente puder, né? Falar para as nossas amigas, para as pessoas que a gente conhece, para as pessoas da nossa família, para as pessoas dos nossos relacionamentos. Por quê? Porque às vezes nós temos. Eu posso não estar sofrendo violência, mas eu tenho alguém na minha família que está. E ela pode precisar de ajuda. E a gente tem o péssimo, eu costumo dizer, repete isso de uma forma muito ruim. Em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Aí a mulher está gritando ali do outro lado da rua, eu simplesmente aumento o som da minha televisão, do meu rádio, né? Fecho a janela e faço de conta que não estou escutando. Porque, não, eu ouvi isso até numa reunião de família esse final de semana. Ah, mas foi sancionado a lei que fala sobre a violência psicológica. Ah, mas eu não vou me meter numa briga de marido e mulher, né? Não vou me meter numa discussão de marido e mulher. Aí eu falei assim, gente, vocês estão enganados. Violência psicológica não é isso, né? Violência psicológica não é uma discussão entre um homem e uma mulher. Então a gente precisa ter um outro olhar para isso. E vocês imaginem que quando um relacionamento está difícil, né? E o relacionamento já desgastou e você quer a separação. É difícil se separar de uma relação assim. Agora imagine se separar de uma relação onde você vem sendo vítima, onde você tem medo, onde você nunca contou para ninguém da sua família, nunca contou para nenhum amigo, e o seu marido, o seu agressor, o seu companheiro, o seu namorado, ou até a sua namorada, porque a gente tem vários casais de mulheres, né, em que uma das mulheres sofre agressão praticada pela outra, né? Ela é aquela pessoa, ele é aquela pessoa que vai no churrasco, que acende o fogo, que compra a bebida, que todo mundo gosta dele, ele é um bom pai, né? E aí você nunca contou para ninguém. E aí, como é que você acha que alguém vai entender que você está sendo vítima de violência? Então, é o que a doutora Jaqueline falou aí. A gente precisa
de alguém próximo para falar, olha, isso está acontecendo comigo e eu preciso de ajuda, né? Eu não estou mais dando conta, então me ajude. Porque a gente ouve histórias de violência de muitos anos, né? De mulheres que ficam muito tempo sofrendo violência e que elas precisam, sim, da nossa ajuda, do nosso olhar, do nosso acolhimento, da nossa empatia. Eu quero uma terapia, falar com alguém, porque a mulher, quando ela está nesse ciclo de violência doméstica, quando acontecem as agressões, esse agressor, ele não é o tempo inteiro um agressor, né? Existe um momento em que ele, depois dessas agressões, em que ele pede perdão, em que ele se retrata, né? Ele vai para a igreja com essa mulher, ele ajuda a cuidar dos filhos, ele ajuda nas atividades da casa, e aí depois, né, nesse momento, essa mulher perdoa ele, ela opta por dar mais uma chance, ela opta por voltar pelos filhos, pela relação, para manter uma família, porque sempre foi o sonho dela casar, né? Mas só que daqui a pouco as coisas começam a ficar ruins novamente. Então, essa agressão volta a acontecer. Então, a mulher não gosta de apanhar, né? E a gente precisa ter muito claro que em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher, tá? Então, vamos deixar para as perguntas, né? A doutora Jaqueline já se colocou à disposição, eu também, né, me coloco à disposição, tá? Para vocês perguntarem e a gente está aqui para fazer um bate-papo, né? Para não ficar só falando. E o Lídia, meu, por ser deficiente André, visual, Lídia, deixa eu só falar uma coisa que é muito importante e que às vezes passa desapercebida, a gente não fala. Existe ainda no imaginário das mulheres que sair de casa quando está em situação de violência poderia levar aquele abandono do lar. Ah, se ela abandonar o lar, ela vai perder direitos. Então, eu quero deixar bem claro para vocês. Se vocês estiverem em uma situação de violência, você pode sim, não existe nada dizendo que quem sai de casa, na lei não existe, perde qualquer direito. Você sai de casa, você procura os seus direitos e você pode pedir uma medida protetiva para afastar ele da casa e você voltar para a casa, entende? Se a casa é dos dois, ainda tem que ser partilhada. Então, é muito importante falar que não existe essa figura do abandono do lar, tá? Que antigamente existia, a mulher que saía de casa podia perder algum direito, hoje não existe mais isso. Então, não é motivo para ficar em casa, se você é vítima de violência, você achar que vai perder algum direito. É preciso, sim, se afastar nesse primeiro momento e pedir daí o afastamento dele para que você seja reconduzida para casa junto com os filhos. Importante é você ter alguém para você conversar, né? Para você contar, né? Eu acho que é fundamental isso. E para a gente, eu sou baixa visão, né? Eu tive um problema o ano passado, então eu sou baixa visão. Então é importante a gente ter com quem contar, né? A gente poder buscar ajuda. Eu acho que o que a doutora Jaqueline falou aí é super importante. Eu acho que a Jerusa, né, a Áurea, a associação tem um papel super importante de ouvir as mulheres deficientes para que a gente possa reivindicar acessibilidade para a gente, como a Jerusa sempre fala. Nós estamos buscando acessibilidade para as mulheres deficientes. Então, vamos buscar nesse sentido também, né? De que nós possamos ter esse nosso direito garantido. Né? Se precisamos fazer uma denúncia sobre violência doméstica, a quem podemos recorrer? Como vamos fazer? Né? Porque ficamos numa situação de dificuldade maior.